Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa aula nós vamos dar continuidade à introdução à química, beleza? Nessa aula nós vamos ver uma parte da matéria que é a forma como ela se apresenta, as formas como nós encontramos, podemos encontrar ela na natureza e no dia a dia. Ou seja, o estudo então aqui dos estados físicos da matéria. Como eu falei para vocês lá no comecinho, lá na primeira aula, é, a química ela estuda o macroscópico, aquilo que é visível, o microscópico, aquilo que não é visível, né, o mundo das partículas, das moléculas e átomos e tal, e ela busca representar isso no papel, certo? Nós vamos começar a iniciar o estudo do estado físico pelo mundo macroscópico, por aquilo que é visível, beleza? Considera, gente, que eu dei aqui o estado sólido, beleza? Vamos começar pelo estado sólido. Olha só, imagina aqui, gente, que eu tenha um sistema, uma barra de ferro, e essa barra de ferro, ela. Eu tenho essa aqui, uma barra de ferro, e eu vou colocar ela dentro de um recipiente que tem formato triangular, certo? Então tá aqui a barra de ferro, ó. Coloquei ela dentro desse recipiente bem aqui, olha só que bonitinho. Bom, gente, só porque eu coloquei essa barra de ferro dentro desse recipiente triangular, essa barra de ferro ela vai ficar triangular que nem o formato do recipiente onde ela está? Não, não vai, né, gente? Ela vai ficar no formato que ela tem mesmo. Ah, mas professor, se você colocar ela dentro de um recipiente redondo, circular, por exemplo, assim, uma bacia. Bom, se eu colocar ela dentro aqui de um sistema esférico, né, circular, uma bacia, sei lá, redonda, gente, ela vai permanecer com o mesmo formato que ela tem, né? Porque é difícil, não tem como pensar num sólido que fique no formato do recipiente onde ele está. Ele vai ficar com a forma que ele tem mesmo, né? Por isso que nós dizemos, gente, que o estado sólido, ele é um estado que ele tem forma fixa, certo? Então ele tem forma fixa. Então vou colocar um Fzinho de forma ali, tá bom? Então forma fixa. Gente, e também, se você pensar, se eu colocar ele dentro, uma barra de ferro num recipiente pequeno, ou colocar ela num recipiente maior, você concorda comigo que a barra de ferro vai permanecer no mesmo volume dela também, né, gente? Não tem como pensar que a barra de ferro vai aumentar de tamanho só porque eu coloquei ela num recipiente maior. E nem que ela vai diminuir de tamanho porque eu coloquei ela num recipiente menor. Por isso que nós dizemos que a forma e o volume no estado sólido é fixo, são fixos, beleza? Então o volume também dele é fixo, ok? Agora, gente, o estado líquido, certo? Agora vamos para o estado líquido. Olha só, no estado líquido nós temos o seguinte: imagine que eu tenha lá uma vasilha, certo? Triangular, uma outra meio esférica e uma bacia maior, certo? Bom, vou colocar água nas duas aqui, ok? Vou colocar aqui água, por exemplo, aqui, ó, 1 litro de água. Então aqui deu 1 litro de água nessa daqui. Concorda comigo, gente? Quando eu coloco 1 litro de água no recipiente triangular, a água ela vai permanecer, né, com 1 litro, com o mesmo volume, só que essa água ela vai assumir o formato do recipiente. Ela vai ficar triangular que nem o recipiente, porque o líquido ele tem essa capacidade de assumir a forma do lugar aonde ele está. Por isso, se eu colocar o mesmo 1 litro de água aqui, ele vai assumir o formato do recipiente. Exatamente esse formato meio circular aqui. O mesmo 1 litro de água o mesmo 1 litro de água vai tomar a forma do recipiente circular, beleza? Agora, gente, se eu colocar esse mesmo 1 litro de água aqui dentro dessa vasilha maior, concorda comigo que ela vai ocupar o mesmo volume de 1 litro, certo? Pode ter aqui, sei lá, a capacidade desse recipiente seja 10 litros. A água não vai ocupar todo o volume dos 10 litros, ela vai ocupar apenas o volume de 1 litro que ela tem, certo? Por isso que nós dizemos, gente, o seguinte, que o estado líquido ele tem forma variável,
ou seja, ele tem forma variável, ele tem então aqui a forma varia, mas o volume permanece fixo, permanece definido, beleza? Então aqui a forma varia porque ela vai ficar exatamente do formato do recipiente que contém ela. Porém o volume vai permanecer fixo, certo? Vai ficar 1 litro de água, não vai aumentar, não vai nem diminuir, beleza? Essa é a característica dos líquidos. Agora, gente, um gás é diferente. Imagina que eu tenha lá um quarto pequeno, vamos dizer assim, e eu esborrife lá um pouquinho de perfume. Concorda comigo que depois de alguns tempo, ali de alguns minutos, o cheiro daquele perfume vai se espalhar por todo o lugar aonde foi esborrifado. Por quê? Porque as partículas no estado gasoso, né, o estado gasoso, ele é um estado onde o gás ele consegue se espalhar por todo o recipiente. Por essa capacidade do gás conseguir se espalhar por todo o recipiente, é uma propriedade que nós chamamos de difusão, ele se espalha por todo o recipiente, um gás ele consegue assumir a forma e o volume do recipiente que o contém. Então, por exemplo, se eu pegar uma mesma massa de gás e colocar num volume pequeno triangular, por exemplo, isso daqui, ó, por exemplo, ó, um sistema fechado triangular. O gás, ele consegue se espalhar, uma quantidade de gás, consegue se espalhar por todo esse recipiente pequeno. Professor, e se você colocar um mesmo recipiente triangular, só que maior, ele consegue assumir também todo o recipiente? Sim, também. O gás, ele consegue ocupar todo o recipiente aonde ele está, certo? Então, gente, ele consegue ocupar todo o volume e consegue assumir toda a forma do lugar aonde ele está, beleza? Por isso que nós dizemos o seguinte, que no estado gasoso, a forma e o volume são variáveis. São duas coisas que variam. Então aqui, ó, variam. Forma e volume variam, certo? Ele consegue se espalhar por todo o recipiente, ocupar todo o volume e assumir toda a forma da onde ele está, beleza? Essas são as características, gente, no macroscópio, que é o que a gente consegue ver de fato, né? Nós tiramos todas essas conclusões daquilo que nós já conseguimos ver, certo? Agora vamos entender por que que isso acontece. Bom, isso é o macroscópico. Agora nós temos que ir para a dimensão microscópica para entender melhor por que que acontece isso daqui que a gente acabou de definir. Olha só, aqui embaixo nós temos as partículas de cada estado, como estão as partículas, átomos, moléculas, beleza? Olha só, no estado sólido, gente, tem uma característica. No estado sólido, as partículas, os átomos, as moléculas, elas estão mais juntas, certo? As partículas no estado sólido, elas estão mais juntas, mais aglutinadas uma nas outras, mais amontoadas uma nas outras. Por isso que nós dizemos que nesse estado, as moléculas, elas têm uma organização maior, porque elas estão mais juntas uma das outras. Então aqui tem um nível de organização maior. Então estão organizadas. Organizadas, beleza? Estão mais organizadas. Ok? Agora, o que acontece, gente? Pensa comigo. Se as partículas estão mais juntas, mais grudadas uma nas outras, tem como algo que está muito grudado um no outro conseguir se movimentar com facilidade? Está bastante agitado? Não tem. Coisas que estão muito grudadas uma na outra não tem como se mexer muito, não tem como se movimentar muito. Por isso que as partículas no estado sólido, elas estão mais juntas, porém a agitação delas é baixa. Então elas têm aqui, ó, uma agitação baixa, justamente porque as partículas estão muito juntas. Então não permite uma movimentação muito alta. Então uma agitação, uma movimentação baixa. Então, movimentação baixa. Eu vou colocar uma setinha para baixo aqui, então. Ó.
Então, olha só, então elas têm agitação baixa e elas têm uma movimentação baixa, justamente porque as partículas, né, os átomos, as moléculas, estão mais organizadas e estão mais juntas, beleza? Olha só, agora no estado líquido, como é que estão essas partículas? Essas partículas no estado líquido, elas não estão tão aglutinadas uma nas outras, certo? Elas não estão tão grudadas assim uma nas outras. Essas partículas, elas estão um pouco mais afastadas. Então, elas têm um afastamento médio. Estão mais ou menos afastadas. Então, aqui, ó, um afastamento médio. Então, afastamento médio. Não estão nem tão grudadas umas nas outras, mas também não estão tão afastadas umas das outras, beleza? O que acontece, gente? Se elas estão um pouquinho mais afastadas, elas já conseguem se movimentar um pouco mais. Então, as partículas no estado líquido, em relação ao estado sólido, elas estão um pouco mais desorganizadas, certo? Elas estão um pouco mais afastadas uma das outras. Isso gera um pouquinho mais de agitação nas partículas. Então, no estado líquido, as partículas têm uma agitação média também. Então, uma agitação média também. Então, tudo aqui no líquido é médio. A agitação é médio, o afastamento é médio. E isso gera o que exatamente, né? Olha só, compare agora lá o macroscópico. No estado sólido, as partículas estão totalmente juntas, pouco juntas, baixa movimentação entre elas. E isso faz muito sentido o porquê que a forma e o volume é fixo. Porque se as partículas estão muito grudadas uma nas outras, isso vai gerar um formato e um volume bem fixo, porque as partículas estão bem unidas uma nas outras. As forças de repulsão, as forças de atração, o mais correto dizer, né? As forças de atração no estado sólido são maiores que as forças repulsivas. As forças que grudam as partículas são maiores que as forças que afastam as partículas, certo? E isso acaba gerando uma forma e um volume também bem fixo, bem definido. Não mudam, certo? Agora, no estado líquido, as forças que as grudam e as forças que afastam as partículas estão meio que empatadas ali umas com as outras. Por isso que as partículas elas estão um pouquinho mais afastadas e um pouco mais agitadas umas com as outras. Isso permite que o líquido tenha um pouco mais de movimentação, consiga se movimentar mais. Por isso que o líquido ele consegue assumir a forma do recipiente aonde ele está. Por quê? Ele tem um pouco mais de movimentação, por estar um pouquinho mais afastado as suas partículas. E ele consegue assumir o formato do lugar aonde ele está, certo? Porém, as moléculas ainda estão um pouco próximas. Então, o seu volume ele não consegue escapar por todo o sistema onde ele está, onde o líquido está. Ele vai ficar apenas contido no volume que ele tem mesmo. Por isso que o seu volume é fixo, beleza? Agora no estado gasoso, gente, no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas, elas estão altamente afastadas. Então aqui, ó, o afastamento das partículas é alto, estão altamente afastadas. Por quê, gente? Isso é gerado porque as forças que ajudam elas a se repelirem, as forças de repulsão entre as partículas, é maior que as forças de atração. Ou seja, as forças que afastam elas são maiores que as forças que grudam elas. Entendeu? Então, por causa disso que as partículas no estado gasoso estão mais afastadas. E se as partículas elas estão mais afastadas, o nível de desordem desse sistema é maior. É um nível mais desorganizado. As partículas elas se movimentam de maneira livre, têm mais liberdade de movimento. Por isso que as partículas no estado gasoso, elas têm um alto nível de agitação. Então aqui, ó, um alto nível de agitação e movimentação, certo? Então elas têm muito mais liberdade de se movimentar.
Então a movimentação delas também é maior, beleza? Agora o que acontece, gente? Esse afastamento maior permite uma agitação maior e também permite uma movimentação mais livre das partículas. Gera exatamente o que nós vimos lá no macroscópico. Lembra que um gás ele se espalha por todo o recipiente e ocupa todo o formato do lugar onde ele está, justamente porque as suas partículas estão mais espalhadas, estão mais agitadas e tem uma movimentação mais livre dentro do sistema, beleza? Olha só, gente, uma coisa que é importante você saber aqui, lembra que eu disse que matéria está relacionada à energia também. Aonde eu posso encaixar energia dentro desse sistema aqui? Galera, eu encaixo uma energia que eu chamo de energia cinética. A energia cinética, gente, é a energia de agitação, de movimentação das partículas. E aonde que eu coloco isso aqui dentro do sistema? Então, olha só, energia cinética. É uma energia relacionada à agitação, exatamente a essa movimentação das partículas. O que acontece, gente? Eu percebo que quando eu venho aqui, ó, do estado sólido para o estado líquido, olha só, do estado sólido para o estado líquido, as partículas vão ficando cada vez mais agitadas, certo? Então, quando eu vou aqui do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso, do sólido para o gasoso, as partículas ficam cada vez mais agitadas. Isso significa que o nível de energia cinética do sólido para o gás aumenta. Então, a energia cinética, a energia de movimentação dessas partículas, aumenta do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Ou seja, para um sólido virar líquido, eu preciso dar energia, ele precisa absorver energia para se transformar em líquido, para que suas partículas fiquem um pouco mais agitadas. O que acontece? Para um líquido virar gás, ele precisa absorver energia para que suas partículas possam ficar mais agitadas ainda, certo? Então perceba que o processo de sólido para líquido e de líquido para gás é um processo que precisa absorver energia. Ok? Agora, olha só, se eu fizesse o processo contrário, olha mais uma moto passando por aí. Eita, meu Deus do céu. Olha só. Então, para eu ir de sólido para líquido e de líquido para gás, eu preciso absorver energia. O sistema, a minha substância ali em questão, as partículas, elas precisam absorver essa energia para ficar mais agitadas. Beleza? Agora, que coisa interessante que eu estou falando aqui. De um estado para um outro. Um estado físico pode se transformar em um outro estado. O sólido pode ir para líquido e o líquido pode ir para sólido. Um líquido pode ir para gás e um gás pode ir para líquido. Isso é o que nós chamamos de mudança de estado físico. E para mudar o estado físico, esse processo está relacionado ao aumento ou diminuição de energia. Vamos ver essas mudanças de estado físico, então? Olha só, na próxima telinha aí a gente vai enxergar uma figurinha melhor para se entender isso daqui. Olha só, então imagina lá que sólido, líquido e gás, beleza? Sólido, líquido e gás. Quando um sólido se derrete e se transforma em um líquido, esse processo que de sólido se transformar num líquido, se derreter, né? Nós chamamos esse processo de fusão. Esse processo agora de líquido para gás, esse processo de líquido para gás, nós chamamos de vaporização. Ok? Vaporização. Vaporização. E o processo agora, esses dois processos aqui, fusão e vaporização, perceba que eu estou indo de um lugar com menos energia e eu estou indo para um lugar com mais energia. O que acontece? Para um sólido fundir-se,
sofrer uma fusão, ele precisa absorver mais energia, certo? E para um líquido se transformar em gás, ele precisa também absorver energia. Por isso que esses dois processos são processos que absorvem energia, E todo processo que absorve energia eu chamo de processo endotérmico, certo? Processo endotérmico que absorve energia, ok? Agora, gente, o processo contrário. Olha só, o gás se transformando num líquido é um processo que nós chamamos de condensação ou liquefação, certo? Então, um gás se transformar em líquido, eu posso chamar de condensação ou liquefação. E um líquido se transformar em um sólido é um processo que nós chamamos de solidificação. Solidificação. É o processo de um líquido virando sólido de novo. O que acontece, gente? Do gás para o líquido, eu estou indo de um lugar com mais energia, as partículas estão mais agitadas, e eu estou indo para um lugar com menos energia. Ou seja, para condensar um gás, um vapor, eu vou sair de um lugar muito energético, das partículas muito agitadas, para onde elas estão menos agitadas. Então, esse sistema ele vai ter que jogar fora um pouco de energia que ele tem, certo? A mesma coisa acontece de um líquido para o sólido. O líquido ele tem um pouco mais de agitação, as partículas elas estão um pouco mais agitadas do que no estado sólido. Por isso que quando um líquido se transforma em sólido, ele está indo de um lugar com menos agitação, com menos energia cinética, para um lugar que tem menos ainda energia cinética, ou seja, de um lugar que tem um pouco mais de energia, um pouco mais de agitação, para um lugar que tem menos energia, menos agitação. Por isso que um líquido, para se transformar num sólido, ele vai ter que também jogar energia para fora. Ele vai ter que liberar energia. Então, daqui para cá, o processo libera energia. Libera energia. E se o processo que absorve é endotérmico, o processo que libera vai ser exotérmico, beleza? Então, exotérmico ou exotérmico, certo? Então, o processo aqui é exotérmico, joga energia para fora, libera energia para fora, beleza? Agora, olha só, gente, também existe alguns casos, por exemplo, aonde um sólido vai direto para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Ou quando um gás vai direto para o estado sólido sem passar pelo líquido. Credo, professor, quando que acontece isso no dia a dia? Sabe aquelas bolinhas de naftalina que eles usam dentro daqueles pacotinhos para colocar dentro de um guarda-roupa para não cheirar mofo e tal, aquelas coisinhas? Então, aquelas bolinhas, elas não derretem e depois vai para o estado gasoso. Aquelas bolinhas vão direto para o estado gasoso. Esse processo é o que nós chamamos de sublimação, certo? Processo de sublimação. É o processo direto de sólido para gás ou de um gás para sólido, sem passar pelo estado líquido, beleza? Não passa pelo estado líquido. Bom, é que nem também acontece lá com o gelo seco, sabe? Aquele gelo que já vai liberando vapor. Não passa pelo estado líquido, já vai direto para vapor, já vai direto para gás, beleza? Então, a sublimação, se for de sólido para gás, ela é um processo endotérmico. Então, de cá para lá, um processo endotérmico. Agora, se for de gás para sólido, já vai ser um processo exotérmico. Beleza? Então, olha só, gente, isso já estamos quase terminando essa aula, ok? E eu queria que você entendesse exatamente
Isso, os estados físicos no macroscópico, no microscópico, e nós entendemos também agora aqui as mudanças de estado físico, a nome de cada transformação e também as energias e os processos envolvidos aqui nessas mudanças, beleza? Bom, então era isso por essa videoaula. E na próxima videoaula nós vamos continuar falando de mudanças de estado físico e abordando alguns conteúdos importantes, ok? Então continue aí na próxima aula.